Programa Inspiração. Realização TV Grão-Pará. Patrocínio Nutri-Life, suplementos alimentares de qualidade e Hi-Flex Colchões. Imagine uma tecnologia que cuida da sua saúde enquanto você dorme. Já existe, minha gente, porque a Hi-Flex colocou essa tecnologia dentro de colchões. Chega dessa história de dormir cansado e acordar cansado porque ninguém merece. Para você que tem problema de coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, você precisa conhecer os colchões Hi-Flex, que fazem 8 tipos de tratamentos enquanto você está dormindo. Ele que foi feito e desenvolvido por médicos e especialistas para cuidar da sua saúde enquanto você dorme. Ele vem com a densidade progressiva que vai fazer o perfeito alinhamento da sua coluna enquanto você está dormindo. Também vem com controle para massagem, para te fazer relaxar, ter aquele sono profundo. E o melhor de tudo isso é a logística que vem direto da fábrica até a casa do consumidor. Carol, eu já estou apaixonada e quero comprar os colchões Hi-Flex. Eu só me pergunto se é muito caro ou qualquer pessoa pode pagar. Qualquer pessoa pode pagar. Inclusive você que está aí agora já pode pegar um telefone e ligando, porque um aposentado que ganha um salário mínimo tem um orçamento que cabe no seu bolso. E o melhor é que ligando agora você ganha 30% de desconto. Gente, 30% de desconto, então liga agora. O número está na tela, 0800 919 99 99. 0800 919 9999. Hi-Flex Colchões para você e sua família dormir bem. Que alegria estar com você aqui na TV Grão-Pará, canal 14.1, com mais um programa Inspiração. E lembrando que o programa também fica na íntegra em 2 canais do YouTube. No meu canal no YouTube, Inspiração com Jerusa. Por favor, se inscreva, e também no canal da TV Grão-Pará. Hoje está de volta aqui ao programa o psiquiatra Dr. Pedro Maranhão. Ele é formado pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Ele também é psiquiatra da infância e adolescência pelo Instituto de Psiquiatria da USP, em São Paulo. Atualmente, ele também é professor. Qual é a faculdade? Na Unifamais, no curso de Medicina, Jerusa. Doutor, muito obrigada, mais uma vez, por sua presença, de vir compartilhar conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre, é um tema, eu digo assim que não é um tema tão agradável, mas necessário de se falar. Prevenção a suicídio, doutor. Exatamente. Ainda é um tema um pouco tabu, doutor? Sim. Bom, primeiro eu queria te agradecer novamente pelo convite, né? Um prazer estar aqui conversando, né? Sempre gostoso de estar conversando, principalmente de assuntos que eu considero, né, que são importantes e, às vezes, muitas vezes, né, sérios, difíceis, mas que são realmente válidos aí para a nossa sociedade, né? E falando em prevenção de suicídio, né, é um assunto, a gente está no mês, né, do Setembro Amarelo, né? Eu acho que a gente tem que entender, né, que esses meses, né, de conscientização, eles acontecem, né, para ajudar a gente realmente a lembrar, mas que esses lembretes têm que ser para o ano todo, né? Muito bem colocado. Ah, porque Setembro Amarelo, todos os meses são de atenção, né, doutor? Sim. E aí, como eu lhe pergunto, assim, será que falta a gente falar em família, entre amigos, no trabalho, falar mais sobre prevenção a suicídio? O senhor, como psiquiatra, o que o senhor nos aconselha, né? É o que eu gosto sempre de falar, Jerusa, né? Eu falo em consultório, né, em pessoas, né, que estão próximas a mim, que assim, se a gente for parar para pensar, o sofrimento humano, de maneira geral, ele é inerente da nossa espécie. A gente sempre vai ter alguma situação relacionada que pode nos causar sofrimento, assim como emoções desagradáveis, como tristeza, raiva, ansiedade, né? Mas na medida que a gente percebe que realmente esse sofrimento, ele está acima da nossa capacidade realmente de conseguir enfrentar aquilo por conta própria, aí mostra que realmente talvez a gente precise de ajuda. E quando a gente fala de prevenção a suicídio, a gente pensa muito em como que eu consigo, talvez, me antecipar para fazer com que esse sofrimento consiga ser abraçado, que ele consiga ser acolhido, essa pessoa consiga ser acolhida e consiga ser ajudada a lidar com esse tipo de sofrimento.
Doutor, me ocorre no momento assim, que na verdade a gente tem que ter duas óticas, assim, estou falando numa visão muito simplista até. Que eu estou sentindo como pessoa, né, identificar em mim mesmo os sintomas de uma possível depressão ou alguma alteração de comportamento mental e a visão de quem está de fora, de quem é o espectador dessa pessoa que está com problema mental. Estou errada, doutor? Me corrija se eu estiver errada. Pelo contrário, Jerusa, eu acho que super pertinente isso que você falou, no sentido de uma coisa é a nossa autopercepção, daquilo que acontece com a gente e aquilo que acontece ao nosso redor. E a outra coisa é a percepção que a gente pode ter do outro que está do nosso lado, né? E uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, elas são complementares, né? Então, obviamente, da gente conseguir entender e saber aquilo que a gente está sentindo e conseguir reconhecer essas emoções desagradáveis, digamos assim, que é o que a gente está conversando hoje, né? E talvez até também entender os gatilhos que exacerbam essas emoções, isso acaba sendo um primeiro passo, primeiro para a gente ter esse reconhecimento de que talvez a gente não esteja bem, né? Então, pronto, doutor. Indo para essa parte do me autoconhecer, auto-reconhecer que algo não vai bem. Quando eu tenho que ter cuidado com esse limiar do que é normal, uma tristeza comum, eu passei por uma decepção amorosa, um exemplo. E até onde que é normal eu ficar naquele sofrimento? Qual o gatilho, qual o sintoma que... Epa, isso aqui eu já sei, eu não estou bem, eu não estou normal, eu já posso estar indo por uma fronteira de depressão. Quando que eu posso me auto-perceber que não estou legal? Principalmente quando a gente fala relacionado a sintomas ligados a sofrimento, a exacerbações de emoções que são desagradáveis, a gente tem que sempre pensar em, no mínimo, 2 pontos. Um é a intensidade desses sintomas, ou a intensidade que a gente está percebendo essa exacerbação de emoções, né? E a frequência que isso tem acontecido e quão pervasiva, ou seja, quão prejudicial, né, essa exacerbação, por exemplo, pegando o exemplo que você citou aí relacionado a um episódio depressivo, que em tese todo mundo entende como uma tristeza exacerbada, mas que a gente sabe muito bem que não é somente uma tristeza, né, e sim que envolve outras mudanças no nosso estilo de vida e na nossa rotina. Então, quando é que começa a meio que sinalizar pra gente que alguma coisa não tá legal e que talvez a gente não esteja só diante de uma tristeza excessiva ou de uma ansiedade dentro da normalidade, mas que, enfim, que alguma coisa não está tão legal. É quando a gente percebe que a nossa vida meio que mudou por conta desses sintomas. E quando eu falo mudar, é quando a gente começa a perceber que tem uma quebra no nosso rendimento, seja em casa, né, na interação com a nossa família, ou até mesmo no trabalho, quando a gente percebe que tem uma quebra no nosso rendimento, ou quando a gente começa a perceber que determinadas coisas que motivavam mais a gente, ou que a gente tinha realmente um certo brilho em lidar com aquilo, a gente começa a ficar um pouco mais afastado. Claro que isso... eu costumo até mesmo dizer também muitas vezes, não significa que o estar bem, não significa que a gente tem que estar todos os dias, 24 horas por dia bem. Porque a gente sabe que na nossa vida existem momentos que podem causar realmente tristeza na gente, e faz parte do ser humano a gente sentir isso, mas quando a gente percebe que é uma recorrência e parece que a gente não consegue, entre aspas, virar a chavinha ao longo do tempo... Sair daquele estado, né? Por exemplo, a gente teve um pai que veio, ele falou que o princípio da filha, ela se afastou primeiro da academia, depois das amigas, depois da própria família, evitava sair com a própria família, ficava muito reclusa no quarto. Aí foi que foram buscar ajuda médica, né? Que aí já não estava realmente, já estava muito fora do padrão. O que eu vejo é que às vezes a pessoa de próprio se reconhecer, né? Não, eu estou bem, eu sou assim mesmo, eu sou na minha, eu gosto de ficar no meu quarto, mas eu estou bem. E às vezes o meu medo é assim que isso passe por muito tempo. Exatamente. Quando a pessoa já poderia ter sido medicada, acompanhada, tardar muito, não é? Isso é um perigo, né, doutor? Com certeza. Diagnóstico tardio. Sim, e isso é interessante também quando a gente lembra, né? Eu costumo até também a brincar que essas situações parece como se a gente estivesse numa praia onde a gente está percebendo que a maré está enchendo, mas é aquela maré que não enche de frente, parece que ela enche assim ao redor e vai nos abraçando. E quando a gente vê, a gente já está coberto aí pela maré e é difícil da gente sair sozinho. Só que o que acontece? Ainda, apesar de menos, no meu entendimento, né, mas a gente ainda tem muito tabu sobre conversar sobre essas coisas, sobre conversar aquilo que me faz mal, ou o fato de eu estar me sentindo, de eu não estar me sentindo bem, porque isso para muitas pessoas ainda é uma percepção, né?
histórica, eu acho que pela nossa sociedade, como um sinal de fraqueza, como um sinal de que eu não vou ser compreendido, ou um sinal, às vezes, de que vão achar que é besteira e eu deveria engolir o meu choro ou engolir ali o que está me acontecendo e vida que segue. Então, às vezes a barreira, ela está até mesmo na própria pessoa, muitas vezes. Nossa, eu amei você ter colocado isso, porque hoje numa sociedade que se cobra tanto que as pessoas tenham sucesso, sejam felizes, felizes entre aspas, tenham uma perfeição também entre aspas, porque não existe perfeição, nem essa felicidade plena, como você colocou antes. Então, essa cobrança muito grande pode fazer com que a pessoa, não, eu sou menos se eu falar para minha família que eu tô mal. Eu amei isso, porque eu acho que você tem razão. Aí vem a família, né, doutor? A ajuda da família, de perceber isso. Você acredita que a família tem papel também fundamental, além do tratamento médico e outros tratamentos, de socorrer essa pessoa? Com certeza. Quando a gente fala de família, eu gosto até de ampliar no sentido de suporte social, porque a gente sabe que às vezes, né, dependendo do nosso contexto familiar, a família é a gente que faz alguém ser nossa família. O que seria a família, então? É alguém que eu consigo contar, alguém que eu consigo estar junto, alguém que eu consiga realmente me abrir e me sentir à vontade de ser quem eu sou próximo daquela pessoa, né? E a família, ela acaba tendo um papel fundamental nesse processo, porque se eu consigo realmente ter um ambiente ou estar num ambiente onde eu me sinta à vontade de conversar e de falar e de pedir ajuda, principalmente, isso acaba aquilo que a gente já conversou, né, lá aqui no início, de meio que prevenindo e me antecipando de não fazer com que as coisas se agravem e entrem num processo aí que depois acaba culminando realmente num desfecho não muito favorável. Nossa, doutor, incrível como é rápido que passa quando o papo tá bom, né? O assunto tá bom. A gente vai para um breve intervalo, gente, rapidinho. Eu continuo conversando daqui a pouquinho com o Dr. Pedro Maranhão. É rapidinho. Gente, agora eu abro um espaço porque eu quero apresentar para vocês os suplementos alimentares da NutriLife. Eu ando fazendo propaganda nas minhas redes sociais e aqui na TV Grão Pará porque eu já estou tomando. Eu aprovei os produtos, estou amando. Tem, por exemplo, eu chamo que é o azulzinho. É o anti-estresse energético da NutriLife. Ele tem 2 tipos de substâncias, calmantes e energéticas. Sabe assim, para driblar o estresse e dar aquela energia? É perfeito. Se você gosta de atividade física, tem o Black Monster. Ele tem toda a potência do Tribulus terrestre mais a maca peruana em um só produto. Gente, é uma linha muito completa. A gente que tá de dieta, meninas, o seca a barriga com 120 cápsulas para dar aquela ajudinha na nossa dieta. O telefone, minha gente, anota aí para falar comigo. 99994 1212, eu vou repetir. 99994 1212. Já estamos de volta. Eu só quero reforçar que os produtos NutriLife você compra diretamente comigo através do WhatsApp 999941212. Jerusa, vocês entregam em toda a região metropolitana de Belém? Sim, fala comigo no WhatsApp 999941212 e a gente conversa, tá bom? Eu continuo entrevistando o Dr. Pedro Maranhão, ele é psiquiatra e a gente está falando hoje sobre prevenção ao suicídio. Doutor, é um tema que até da gente falar dói um pouco porque é um peso. Como tem esse peso ainda, estigma sobre o suicídio, que foge um pouco à naturalidade da vida, foge totalmente à naturalidade da vida, ainda tem muito tabu, não é? Tem. A gente até comentou, né, no primeiro bloco, né, sobre um dos tabus que eu acho que é muito comum de acontecer, da pessoa entender, né, que falar sobre suicídio ou sentir algum tipo de desconforto é besteira ou que os outros não vão compreender. Isso, querendo ou não, acaba sendo um tabu, né? Porque o tabu significa alguma coisa que a gente realmente tem meio que um pré-conceito na nossa cabeça, no sentido de achar que uma coisa vai acontecer se eu fizer tal ação ou não fizer tal ação. Né? Mas existem outros tabus também. Um deles, que eu acho que também é muito comum e que acaba também meio que afastando um pouco da pessoa, até mesmo buscar ajuda, ou até os familiares ou as pessoas próximas de
ajudar aquela pessoa ou incentivar aquela pessoa a buscar ajuda é o fato que a gente, se a gente for pensar assim, como você mesmo falou, né, Jerusa, é um assunto delicado, é um assunto realmente, enfim, que envolve muitas questões e parece que é como se a gente estivesse pisando em ovos, né? E o fato da gente se sentir, às vezes, pisando em ovos, às vezes a gente tem uma sensação de que se eu falar de suicídio ou se eu falar sobre tentativa de suicídio, eu vou estar induzindo a pessoa. Né, induzindo ou dando ideias para as pessoas, né, ou eu vou estar atiçando, digamos assim, a ideia, nossa, o fulano nem estava pensando nisso e agora vai começar. Mas, na verdade, os estudos mostram que é pelo contrário. Sério, né? doutor? Uhum. Quanto mais a gente fala, e mais a gente, quando eu falo fala, no sentido que a gente entende que aquela pessoa está em sofrimento, e a gente consegue acolher e começa a, entre aspas, normalizar o fato dela estar se sentindo assim e vir pensamentos negativos e entender realmente que ela está num estado onde pode vir pensamentos que vão contra, digamos assim, o ser humano no sentido de manter a vida, ela se sente acolhida, né? Importante isso. Ela se sente acolhida no sentido de que, putz, eu não estou aqui falando de uma situação que as pessoas estão me julgando. Pelo contrário, eu estou sendo entendida, né? E isso acaba também funcionando como se fosse, eu gosto muito de metáfora, tá, Jerusa? Pode falar à vontade, doutor, também. Funciona como se fosse uma panela de pressão, né? Se a gente tem uma panela de pressão onde a gente não consegue abrir ali para liberar um pouco aquela pressão, o negócio vai explodir, encher até uma hora que explode. Né? Então, falar às vezes sobre o sofrimento e falar sobre suicídio não vai induzir ninguém. Pelo contrário, você está amenizando o sofrimento daquela pessoa que talvez ela não conseguisse falar com ninguém sobre isso. Doutor, sabe o que me ocorreu agora também? Que às vezes as pessoas dão pequenas pistas, né? Ou então muitas pistas, a gente que não percebe, né, das pessoas que a gente ama, estão dando pistas de que estão em sofrimento, não abriram totalmente, mas dão pistas. O que a gente pode fazer enquanto familiar, enquanto amigo? O que a gente deve fazer? Conversar, tentar levar a um especialista, a um psiquiatra, a um psicólogo? É assim como é que deve ser a nossa conduta de quem está de fora? Geralmente, às vezes, algumas pessoas acham que uma escuta qualificada, a gente vai, digamos assim, entrar, né, de maneira bem coloquial, né, entrar na cabeça da pessoa, a gente vai resolver todos os problemas dela, mas na verdade, às vezes, uma escuta qualificada, ou seja, você acolher alguém, é acolher de uma maneira empática e sem julgamento. Né? Então, muitas vezes, nesses momentos, o próprio fato de você estar ali ouvindo e sem julgar ou sem dar a sensação de que você está julgando aquela pessoa, isso já é um acolhimento e uma ajuda tremenda para as pessoas que estão realmente, né, com pensamentos, né, relacionados à morte ou que estão nesse processo realmente de adoecimento e de sofrimento. Importante. Né? Ela já vai saber que ela pode pelo menos ter uma escuta, né? Com certeza. E dali eu tento, no caso, eu dei o primeiro acolhimento sem julgar. E eu já tento convencer a pessoa a ir num profissional como um psicólogo, um psiquiatra. Como é que deve ser minha conduta de fora, assim? Porque o certo é dar acompanhamento com os especialistas, não é? Dependendo, assim, se a gente fala de uma questão, né, de pensamento e suicídio, né, de um sofrimento muito grande, significa que realmente a pessoa chegou no ápice onde ela não está, como aquilo que a gente já conversou aqui, ela não está conseguindo lidar sozinha. Então, ela vai precisar de uma ajuda, né? Seja de uma ajuda do acolhimento familiar e de um acompanhamento especializado. Até para a gente entender, quando a gente fala de suicídio, a maioria, 90% ou mais de 90%, né, dependendo dos estudos, mostram que está associado com alguma condição psiquiátrica, psicológica, né? Seja os principais, transtorno de humor, e aqui transtorno depressivo, transtorno de humor bipolar e também transtorno de uso de substância. Então, sim, buscar uma ajuda especializada de um psiquiatra, de um psicólogo, vai ajudar primeiro para a gente conseguir fazer um diagnóstico correto, da onde é que vem esse sofrimento dessa pessoa, conseguir mapear principalmente a rede de apoio que ela pode ter e assim direcionar para um tratamento mais qualificado. Né? Agora, doutor, assim, a gente sabe que são muito multifatores num tratamento, não é? O senhor é do tipo de psiquiatra que acredita que, além do pilar da família, além do pilar médico, que eu digo clínico, né? O psiquiatra, psicólogo, pode buscar ajuda espiritual também em certos casos? Como que o senhor avalia isso? É interessante essa sua colocação, Jerusa, porque assim, quando a gente fala, né, de suicídio, risco de suicídio, a gente preza muito pelo raciocínio clínico de investigar fatores de risco, ou seja,
fatores que não que vão causar, mas que predispõem aquela pessoa de, digamos assim, sinalizar, não, aquela pessoa realmente tem condições ou características que aumentam as chances realmente dela fazer uma tentativa de suicídio, cometer suicídio, enfim. Mas também a gente precisa trabalhar o outro lado, que são os fatores de proteção, né? Que são aqueles fatores que auxilia e ameniza esse sofrimento dessa pessoa e faz com que realmente ela se afaste um pouco mais da tentativa de suicídio. E um desses fatores de proteção, além do suporte familiar, além de fazer um tratamento adequado para a condição, para a comorbidade psiquiátrica, psicológica que ela esteja apresentando, é também trabalhar o bem-estar e a espiritualidade da pessoa. Né? Porque o ser humano, ele não é isolado, né? Tem muitos pilares, muitos multifatores que fazem ele se sentir bem, não é? Com certeza. Então, que legal saber que o senhor apoia isso, porque a gente vai ter um entrevistado, né, daqui a uns dias, e ele vai também falar dessa parte do acolhimento espiritual, e ele também apoia o tratamento clínico. Então, o que o senhor está me falando me reforça aqui. Uma equipe multidisciplinar, uma pessoa que está em sofrimento mental, quanto mais apoio, uma rede de apoio ela tiver, talvez seja mais fácil, acredito que é mais fácil, ela sair do padrão de tristeza, de angústia, de sofrimento, não é, doutor? Com certeza. E de se afastar mais desses pensamentos relacionados a cunho autodepreciativo e de morte, né? E quando a gente fala realmente de espiritualidade em si, não é religião X, Y, Z. É aquilo que faz bem para aquela pessoa, onde ela se sente que ela consegue realmente ir para um caminho de bem-estar. Né? Perfeito. E isso acaba fazendo muito parte do pilar realmente do tratamento, né? Que entendendo como um tratamento, né, como se fosse uma mesa, né, aonde cada mesa é uma mesa de no mínimo 4 pernas, né? Então uma perna seria tratamento medicamentoso, quando a gente entende que tem indicação para isso, a outra perna o tratamento psicológico, a outra perna o suporte familiar e, por que não, a outra perna não pode ser o cultivo e o trabalho realmente dentro da espiritualidade, se isso faz sentido para a pessoa, né? Adorei isso. Se faz sentido para a pessoa, a família, acredito que deve ter esse acolhimento também. Gostei muito disso. Doutor, ainda temos por volta de 2 minutos e eu queria que o senhor fizesse alguma colocação do que eu não lhe perguntei e que é importante colocar, que eu deixei de te perguntar. Assim, eu acho que uma das coisas que eu acho que é muito importante também, que acaba também sendo um tabu, né, que me veio agora em mente, é que geralmente quando a gente fala de suicídio, tentativa de suicídio, o que as pessoas às vezes têm em mente é quem quer se matar mesmo, falando de um jeito bem coloquial, não avisa, vai lá e faz, né? Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim as coisas. Claro que são casos e casos, né? Mas assim, o fato da pessoa avisar que não está bem ou que está pensando em fazer alguma coisa contra a própria vida, não significa necessariamente que ela está querendo chamar a sua atenção para alguma coisa. Ou fazer uma chantagem emocional. Exatamente, exatamente. E às vezes, aí quando vem familiares, até mesmo pacientes falarem sobre isso comigo, eu devolvo um pouco a pergunta e eu falo assim, mas vamos pensar junto aqui, então, qual seria a necessidade desta pessoa estar tomando esse tipo de comportamento? Porque não é inerente do ser humano a gente fazer alguma coisa contra nós mesmos, pelo contrário, a gente está sempre buscando realmente estar bem e o nosso bem-estar. Então, qual seria a necessidade? É porque aquela pessoa está em sofrimento e ela encontrou talvez nos recursos que ela tinha naquele momento de expressar aquilo dessa forma, né? E isso é uma coisa que é muito importante, que aí a gente acaba também entrando sem querer de fazer um julgamento, um pré-julgamento, e vai de encontro com aquele acolhimento que a gente falou sobre acolher sem julgar, né? E onde a pessoa ela vai conseguir se sentir realmente pertencente e de que ela está sendo de fato escutada, né? Então, é muito importante isso. Isso também é um tabu muito, assim, que a gente ouve ainda, infelizmente. E um outro ponto, né, que eu acho que também é importante da gente entender, que o fato da gente chamar a atenção de um jeito não exclui o fato da gente estar em sofrimento. Mas talvez seja a ferramenta que a gente tinha naquele momento de demonstrar isso. Entendi. Então, de qualquer forma, dá ouvido com mais atenção para o que a pessoa fala.
se ela está falando só para chamar atenção, ela está precisando chamar atenção. Eu entendi direito, doutor? É por aí, né? Exatamente. E aí talvez seja parte nossa, né, como profissionais que estão ajudando essa pessoa, ou as pessoas, ou a rede de suporte dela, de talvez direcionar para outros comportamentos ou outras formas de bem-estar que ela consiga chamar a atenção, mas de uma maneira mais funcional e não de uma forma de botando em risco a sua própria vida. Adorei isso. Isso maravilhosa a sua colocação, doutor. E eu só tenho que te agradecer. Obrigada. Mais uma vez, dá tempo de falar as redes sociais tranquilamente, doutor. Qual é, por favor, a rede social que as pessoas podem mandar um direct, podem seguir também teu Instagram. É @Pedro... psiquiatra.pedromaranhão. Pronto, meu diretor, para não ter ruído na comunicação, ele vai repetir a rede social. Então, o meu Instagram, né, profissional é @psiquiatra.pedromaranhão. Lá, geralmente, eu ponho algumas postagens relacionadas, né, a algumas condições, seja da psiquiatria da infância e adolescência, que é a minha área de maior interesse, é a minha área que eu sigo, mas de maneira geral, sobre psiquiatria e saúde mental também vocês vão encontrar por lá. Poxa, doutor, eu agradeço mais uma vez mesmo, tá? E olha, aqui vale pedir música, pode vir a terceira vez falar de outro assunto, viu? Obrigada Agradeço, mesmo Jesus, pela sua disponibilidade na agenda apertada de vir aqui. Gente, quero agradecer também sua audiência. Tem muita gente mandando abraço, falando comigo. E hoje eu vou começar pelo primeiro abraço, né? É para Melissa Oliveira. Ela mora no distrito de Outeiro, tá, gente? Ela tem um clube chamado Água Cristalina, que fica na Rua do Amor. E olha, gente, ela assiste com o esposo dela, eles assistem ao programa Inspiração, ela ama os conteúdos e o clube é Água Cristalina, no bairro do Amor. É uma grande empreendedora, ela aluga inclusive o espaço para eventos. Então, Melissa, um beijo no seu coração. O Instagram é Clube Água Cristalina. Fiquem com Deus. Quero agradecer a loja Zinzane do Shopping Boulevard. Lá as meninas me vestem super bem. Um beijo para vocês aí também da loja Zinzane. Beijo, gente. Tchau. Imagine uma tecnologia que cuida da sua saúde enquanto você dorme. Já existe, minha gente, porque a Hi-Flex colocou essa tecnologia dentro de colchões. Chega dessa história de dormir cansado e acordar cansado porque ninguém merece. Para você que tem problemas de coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, você precisa conhecer os colchões Hi-Flex, que fazem 8 tipos de tratamentos enquanto você está dormindo. Ele que foi feito e desenvolvido por médicos e especialistas para cuidar da sua saúde enquanto você dorme. Ele vem com a densidade progressiva que vai fazer o perfeito alinhamento da sua coluna enquanto você está dormindo. Também vem com controle para massagem, para te fazer relaxar, ter aquele sono profundo. E o melhor de tudo isso é a logística que vem direto da fábrica até a casa do consumidor. Carol, eu já estou apaixonada e quero comprar os colchões Hi-Flex. Eu só me pergunto se é muito caro ou qualquer pessoa pode pagar. Qualquer pessoa pode pagar. Inclusive você que está aí agora já pode pegar no telefone e ligando, porque um aposentado que ganha um salário mínimo tem um orçamento que cabe no seu bolso. E o melhor é que ligando agora você ganha 30% de desconto. Gente, 30% de desconto, então liga agora. O número tá na tela, 0800 919 99 99. 0800 919 9999. Hi-Flex Colchões para você e sua família dormir bem. Programa Inspiração. Realização TV Grão-Pará. Patrocínio Nutri-Life, suplementos alimentares de qualidade e Hi-Flex Colchões.